Pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? É um prazer estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre como evangelizar. Você sabe como evangelizar? Para você é fácil ou é difícil? Vamos dar algumas dicas de como evangelizar. É muito simples. Você pode começar com algumas perguntas. Por exemplo, quem é Jesus? Aqui no Brasil, um país considerado cristão, é quase impossível você encontrar alguém que não saiba ou que não ouviu falar de Jesus. E aí você, quando ele diz, sim, conheço, já ouvi falar, aí você pergunta para ele, mas você sabe o que Jesus veio fazer aqui? Por que ele saiu do céu em espírito? Foi gerado o corpo dele no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Você sabe o que ele veio fazer? Por que ele se tornou humano? Normalmente a pessoa vai falar que não sabe. E aí você começa a explicar para ele que ele veio para realizar uma obra, a obra da nossa salvação, a obra da nossa redenção. E aí você explica o que Jesus fez, que ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. E isso é importante que a pessoa entenda. Isso é importante que a pessoa compreenda por que Jesus veio e que ele é Deus, igual ao Pai. Ele é filho de Deus, o unigênito de Deus, né? Mas ele gera outros filhos de Deus, que somos nós, os que cremos na sua obra. Note que ele morreu pelos nossos pecados. Ele não morreu pelos pecados dele porque ele não os tinha. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, ou seja, Deus fez ele pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Note que a justiça dele é colocada sobre nós quando nós cremos na obra que ele realizou por nós, né? Isso já estava profetizado 700 anos antes, em Isaías 53, que por suas pisaduras, por suas feridas, nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha só, ele morreu por causa dos nossos pecados, não dele que ele não tinha. Então você explica isso para a pessoa e fala que através do nome dele, todos os nossos pecados são perdoados. Está lá em Atos 10, 43. E pelo nome dele nós somos salvos. Atos 4, 12. Pelo nome dele nós somos curados. Atos 3, 16. É muito importante a explicação sobre a obra que Jesus fez. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos delitos e pecados e ele nos vivificou em Cristo Jesus, que nós morremos com ele. A Bíblia diz que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, Efésios 1, 4. É muito importante você entender que não são as pessoas que nascem da carne que são filhos de Deus. Eles são criaturas. Para se tornar filhos, eles precisam crer nesta obra. Romanos 9, 8 diz que não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. O que é essa promessa? A promessa da vinda de Jesus, a promessa do filho da mulher, a semente da mulher, lá de Gênesis 3,15, que viria e pisaria, esmagaria a cabeça da serpente, o império da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2, 14 e 15. E Jesus veio para gerar filhos para Deus. Então tem o primeiro Adão, gerou a raça humana, e o segundo Adão gera a raça espiritual. E como se tornar filho de Deus? A Bíblia diz em João 1,12 que não são os filhos da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem que são filhos de Deus, mas os que nasceram segundo a vontade de Deus, regenerados pelo Espírito Santo de Deus. É importante que você entenda isso, né? Em 1 Coríntios
2,14 diz que o homem natural, isto é, sem o Espírito Santo, e só tem o Espírito Santo quem crê na obra de Jesus, ele não pode entender as coisas espirituais, não está no campo do raciocínio, não está no campo das faculdades mentais, está acima. E ele não pode entender porque ele parece em loucura. É impossível, mesmo que a pessoa queira, ela não consegue entender. Então você vai explicando isso para a pessoa, explicando por que Jesus veio, por que ele morreu, por que ele ressuscitou. Note que em Romanos 4,25 diz que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, para colocar sobre nós a justiça dele. A justiça dele nos justifica, nos deixa justos como ele é. Isso é importante, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Então nós somos livres da condenação, livres da morte eterna. Lembrando que morte é separação. Você está vivo, andando, trabalhando, estudando, projetando, fazendo planos, mas está separado da vida que é Deus. Está separado das coisas espirituais. Né? Isso é importante você explicar para a pessoa, porque Jesus veio a esse mundo. Ele é Deus, ele estava no céu. Depois que ele ressuscitou, ele voltou para o céu e vai vir a segunda vez para nos buscar. Você sabia que Jesus vai vir nos buscar? Só os que creem, os que não crerem, ele não vai levar. Vão ficar aqui e vão ser alvo do inimigo, que vai vir na grande tribulação durante 7 anos para atormentar, para iludir, para enganar, para mentir a todo esse mundo. Entendeu? Mas você pode ir com Jesus, você pode vir a Ele agora. Basta você falar: Senhor, eu quero ser salvo, eu quero a tua salvação, eu quero o teu perdão. E aí você faz um convite para a pessoa aceitar Jesus, para a pessoa se arrepender dos seus